Olá. Olha, a gente recebeu um material bem interessante aqui, focado nas ideias do Prof. Maurílio Santana, lá da Estratégias em Vendas. E ele aborda um desafio, assim, super clássico, né? A empresa investe um monte em marketing, gera leads, só que as vendas, bom, elas não acompanham. Não na mesma medida. Parece que quem mandou isso pra gente está vivendo exatamente esse dilema. Então a nossa missão aqui hoje é dar uma olhada nesse material, sabe? E tentar extrair os pontos-chave. Vamos tentar entender essa diferença que parece fundamental entre marketing e vendas. E por que, né, segundo essas ideias do Prof. Maurílio, essa falta de alinhamento de um processo comercial mais estruturado pode acabar travando o crescimento? Ok, vamos explorar isso. Sim, e o ponto de partida que o material traz, que eu acho fascinante, é como essa desconexão é, tipo, muito comum. É frequente apontarem o dedo para o marketing, sabe? Dizendo, os leads não são bons. Mas a análise do professor Maurílio sugere que, na verdade, o gargalo pode estar mais lá na frente, na operação de vendas mesmo, na dificuldade, talvez, de converter o interesse que o marketing gerou. Então, diagnosticar isso certo é o primeiro passo, né? E o material do Prof. Maurílio parece que desenha uma linha bem clara, né? O marketing seria o responsável por atrair atenção, gerar interesse inicial, construir um posicionamento, educar o mercado. Basicamente, é gerar uma demanda qualificada. Eu gostei da analogia que usaram lá. É como se fosse encher o auditório para um evento. Exatamente. Essa analogia é ótima. Enquanto vendas, aí sim entra para converter esse interesse todo em negócio fechado. E isso envolve outras coisas. Uma escuta mais ativa para entender a dor do cliente, sabe? Fazer um diagnóstico preciso, apresentar a solução certa e, claro, fazer o acompanhamento, o famoso follow-up. Vendas lida com cada pessoa, individualmente. Usando a mesma analogia, é quem sobe no palco para de fato conversar e fechar o negócio com quem está ali no auditório. Certo, entendi. Mas aí vem a pergunta, né? Por que tantos leads que o marketing traz, como o material descreve, acabam não virando venda? Quais são os sintomas e as causas que o professor aponta? Os sintomas são aqueles bem clássicos que a gente ouve muito por aí. Vendedor reclamando que lead não tem perfil, ou que o lead some depois que recebe a proposta, ou aquele vendedor que está sempre sem tempo, ocupado demais. Mas as causas raiz, segundo o material, são mais profundas. Muitas vezes o que falta é um perfil de cliente ideal, o tal do ICP, sabe? Bem definido e principalmente compartilhado entre marketing e vendas. Falta também gerar mais autoridade ou um senso de urgência nesse lead que chega. E um ponto que o material bate bastante na tecla, a falta de um processo de vendas claro, bem estruturado. E o que seria exatamente esse processo na prática? Como ele se parece? Então, o material detalha alguns pontos. Envolve ter uma cadência de contatos, que é um ritmo planejado de interação, para não ser nem insistente demais, nem sumir, né? Usar um CRM, que é fundamental, o sistema para gerenciar todo esse relacionamento, ter um pitch mais consultivo, focado em resolver o problema do cliente, não só em empurrar produto, sabe? E um follow-up que seja inteligente, estratégico. Sem essa estrutura toda, o material argumenta que os leads acabam esfriando, se perdem no meio do caminho. É quase inevitável. Entendi. Faz sentido. E o material também fala de uns mitos, né? Umas ideias erradas que atrapalham esse alinhamento. Tipo aquela de que lead bom se vende sozinho. Sim, nossa, esse é um clássico perigosíssimo. O material desmistifica bem isso. Mostra que mesmo o lead mais interessado, mais quente, ainda precisa de um acompanhamento técnico, profissional. Outro mito comum é: se o meu marketing for excelente, eu nem preciso de vendedor. Isso ignora totalmente que a conversão é uma técnica, uma habilidade específica. E tem também aquele quanto mais leads, melhor, né? Quando, na verdade, o foco deveria ser na qualidade, no lead que tem o perfil certo. E, claro, a ideia de que é só contratar mais um vendedor que resolve sem ter um processo para ele seguir. É como o material diz, né? Dá um carro de corrida para alguém que não tem nem pista para andar. Não funciona. Total sentido. Então, tá. Com base nesse diagnóstico todo, qual que é a solução? Qual o caminho que o professor Maurílio sugere para finalmente alinhar marketing e vendas? A abordagem que o material propõe é bem estruturada, assim, passo a passo. Primeiro, definir e alinhar muito bem o ICP e a jornada de compra entre as duas áreas.
todo mundo tem que mirar o mesmo alvo, né? Senão não adianta. Segundo ponto, criar conteúdo que já tenha uma intenção de venda mais clara, que toque na dor do cliente, que crie alguma urgência, não só que gere curtidas ou engajamento superficial. E terceiro, implementar um processo bem definido de nutrição e qualificação desses leads. Isso é chave para evitar que o vendedor perca tempo com o curioso, com quem só está especulando. Ok, então ICP alinhado, conteúdo com foco em venda, processo de qualificação. Que outras peças são importantes nesse quebra-cabeça do alinhamento, segundo o material? Definir uma passagem de bastão muito clara entre marketing e vendas. Quer dizer, qual é o momento exato em que um lead deixa de ser só um lead e vira uma oportunidade qualificada para vendas abordar? Isso tem que estar super claro. E algo que o material destaca como fundamental é reuniões semanais conjuntas entre os times. Essa comunicação constante é o que permite o feedback rápido, sabe? Olha, esses leads estão vindo assim, essa campanha funcionou melhor, permite ajustes rápidos e mantém a sintonia fina. Se a gente conectar isso ao quadro geral, é essa comunicação que mantém o motor todo azeitado, funcionando bem. Interessante. E o material também toca no papel do fundador, né? Especialmente em negócios que estão começando. Sim, ressalta muito a importância de o fundador não delegar a venda cedo demais. É visto como crucial que ele mesmo ou ela valide o processo no início, crie os primeiros roteiros, os primeiros playbooks. Vendas é descrito ali quase como o pulso da empresa nesse estágio inicial. E para gerenciar isso tudo, claro, métricas compartilhadas são vitais. Olhar juntos para a receita que cada campanha gera, para o custo de aquisição de cliente, o famoso CAC, quanto está custando para trazer cada cliente, e o retorno sobre investimento, o ROI, por canal. Só assim dá para tomar decisão baseada em resultado real, né? Então, para a gente resumir a mensagem central que a gente tira desse material do professor Maurílio, só tem um marketing excelente, por si só, não garante receita previsível, não garante escala. A escala, a previsibilidade, ela vem desse alinhamento com vendas e de ter uma operação comercial que tenha processo, que tenha cadência, que tenha uma cultura de execução forte. Perfeito. A ideia central não é de fórmula mágica, sabe? É método, é trabalho. Construir esse motor comercial robusto, com marketing e vendas trabalhando sincronizados, é apontado no material como algo muito mais eficaz e sustentável do que só ficar empilhando lead que depois se perde. Fica então a reflexão, né? Inspirada por essa análise do material do Prof. Maurílio Santana. Pensando aí na própria operação de quem nos ouve. Qual será que é a engrenagem marketing ou vendas que talvez esteja precisando de um ajuste mais urgente agora? E qual poderia ser um primeiro passo prático, bem concreto, baseado nessas ideias, para começar a construir ou talvez fortalecer essa ponte entre as duas áreas, que é tão essencial para o crescimento?